Bem, amigo de Deus, eu sou o evangelista Uriel e venho em nome de Jesus Cristo com a mensagem do Evangelho, com o auxílio do Espírito Santo. Aqui na nossa leitura da Carta aos Gálatas, é uma continuação, esse é o terceiro áudio, e nós continuamos no capítulo 1, a partir do versículo 11, onde diz: Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, e nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi de Cristo Jesus por revelação. Versículo 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Versículo 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Versículo 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios e não consultei pessoa alguma. Esse texto, ainda no capítulo primeiro, né? Ele fala do zelo. Primeiro, ele reforça a ideia do evangelho pregado por Paulo. E depois ele fala do zelo de Paulo, né? Nós temos falado nos áudios a respeito do evangelho da graça, né? Em comparação com aquele discurso de purificação do evangelho. Porque uma coisa que a gente explicou bastante a respeito da carta aos Gálatas, que ela é uma resposta para aqueles judeus, aquelas pessoas que, depois que Paulo passava pregando o evangelho, curando, libertando, é, levando as pessoas a ser cheias do Espírito Santo, levando as pessoas à salvação. Então, depois que Paulo passava dessa região, fundando igrejas, ia para outras regiões, vinham ali, depois que Paulo saía, pessoas dizendo assim, gente, olha, tudo bem, o Paulo pregou para vocês aqui, mas só que ele esqueceu de falar para vocês que vocês, esse evangelho aí de vocês não é um evangelho correto. Vocês precisam melhorar a postura desse evangelho. Esse evangelho aí de milagres, esse evangelho está pervertendo a religião de Deus. Eles começavam a ensinar o rigor judaico, né? Então, hoje, por exemplo, nós encontramos as muitas pessoas criticando o ministério de milagres, criticando o ministério evangelístico, que leva muitas pessoas até a igreja, né? Pessoas que jamais entrariam dentro de uma igreja, pessoas que jamais ouviriam falar sobre a palavra de Deus, acabam sendo atraídas por um ministério de milagres. E então, levantam-se em contrapartida pessoas dizendo assim, mas porque as igrejas estão inchadas de pessoas que não são convertidas. Então, essa crítica, esse desejo de purificar o evangelho, esse discurso não é de hoje. O Paulo enfrentou isso. Quando ele passava pelas igrejas, ele anunciava as boas novas, ele levava as pessoas a ser curadas, libertas, salvas, cheias com o Espírito Santo. Quando ele passou pelas igrejas, logo em seguida veio pessoas falando assim, gente, olha, essa igreja está inchada, essa igreja está cheia, mas não tem pessoas convertidas. Olha, as pessoas daquela igreja eram convertidas, sim. Só que demora um tempo para que Deus santifique cada pessoa. Ora, é maravilhoso quando o tempo é curto e uma pessoa, ao se converter, imediatamente já passa a obedecer a Deus. Mas há pessoas que atendem o chamado e até levantam a mão para poder dizer sim para Jesus, mas Deus vai gastar 40 anos com ela no deserto. E isso é um trabalhar de Deus de pessoa para pessoa e de igreja para igreja também. Porque assim como há ministérios que preservam, às vezes, um certo comportamento, e existem outros ministérios também que, às vezes, têm um foco mais evangelístico. O foco daqueles ministérios, eu repito, não burilar a prata, não purificar a prata, não é. O ministério delas é levar aquelas pessoas que jamais entrariam dentro de uma igreja, levar dentro da igreja. E o discurso que foi feito pelos judeus era isso. Olha, gente, tudo bem, vocês aceitaram aqui a Cristo, vocês estão aqui agora interessados em Deus, mas vocês têm que passar pela circuncisão. Eles começavam a impor aos novos convertidos uma carga que nem eles mesmos suportavam. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele fala assim, olha, no versículo 11, né? Irmãos, quero que saibam que o evangelho que por mim é anunciado não é de origem humana. Então, esse evangelho que o Paulo estava falando, esse evangelho que ele pregava, ele era confirmado por milagres e sinais. Então, você vai perceber que muitas, 100% de ocorrência. Quando alguém está falando de uma purificação de evangelho, mas você não vê nela a manifestação do poder e da glória de Deus,
você pode ter certeza, ela está ministrando coisas de homens. Porque a ministração de Deus, ela é acompanhada com a manifestação que confirma os sinais. E esses sinais seguirão os que crerem. Inclusive, lá em Marcos tem aquele versículo maravilhoso, deixa eu abrir aqui rapidinho. Marcos capítulo 16, no versículo 20. E cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra pregada pelos sinais que se seguiam. Marcos 16, 20. Então, quando a palavra que vem do alto, ela é pregada, ela é confirmada pelos sinais que se seguem. Agora, geralmente essas pessoas que querem ter um discurso formalista, de dizer, mas as igrejas estão cheias, mas elas não estão purificadas, elas não estão trabalhadas. Ora, é um trabalho de Deus. Vai ter ministério desse que vai desaparecer de hoje para amanhã. Vai ter ministério desse que Deus vai trabalhar nele e eles vão atingir um nível de santidade. Mas essa coisa é com Deus. Esse poder de santificar uma igreja ou de santificar uma pessoa é com Deus. E tem situações que demora no ato da conversão, a pessoa já converte, já é uma bênção, e já tem outros casos que Deus vai demorar 40 anos no deserto com ela, andando com ela. E nós levantarmos discurso dizendo que a pregação de milagres, a pregação do evangelho eficaz, que opera na vida da pessoa hoje, está pervertendo o evangelho, esse discurso ele tem a mesma base dos judeus que queriam ensinar as doutrinas humanas. Então, o apóstolo Paulo, ele chega a falar o seguinte aqui nesse texto que nós acabamos de ler, a partir do versículo 13, Gálatas 1, 13 em diante, ele chega a dizer assim, olha, vocês deviam saber do meu procedimento entre os judeus. Eu era da juventude lá, um dos uns jovens mais zelosos, mais cuidadosos com as regras, as coisas de Deus. Eu tinha muito zelo. No entanto, depois, quando Jesus foi anunciado, eu estava lá entre aqueles que apedrejavam Estevão, eu lancei pessoas na cadeia, eu colaborei para que pessoas fossem mortas por causa do evangelho. Esse zelo que ele tinha, ele era um dos mais zelosos entre os judeus. Esse zelo que ele fez não colaborou com o evangelho, pelo contrário, esse zelo perseguiu o evangelho. E muitas pessoas não percebem que elas estão perseguindo o evangelho. Porque o evangelho. Aí ele diz assim, ó, eu ainda vou falar mais sobre isso. O evangelho que o Paulo pregava, então, ele estava falando assim: olha, vocês têm que entender que esse evangelho que eu estou pregando não é de homens. Porque quando eu estava lá no judaísmo, eu era muito zeloso. Agora, quando aprove a Deus me mostrar Jesus Cristo e fazer de mim um instrumento para que eu possa levar Cristo aos gentios, eu nem consultei homem nenhum, eu não consultei tradição. Então, esse evangelho não é uma coisa de homens, para homens achar bonitinho, para homens achar moralmente, porque é politicamente correto. Então, mas porque nós estamos passando vergonha pelo evangelho. O evangelho faz passar vergonha mesmo. Porque o evangelho, ele não é um conjunto de regras que as pessoas olham, não, realmente, não, o evangelho não é isso. O evangelho é outra coisa. O outro evangelho que os judeus pregavam era diferente do evangelho que fez aquelas pessoas se converterem. Aí a gente pode pedir ao apóstolo Paulo, por favor, explica para a gente o que é esse evangelho que você pregou. Explica melhor. Bom, ele estava falando, não é coisa de homens, é o evangelho da graça, é o evangelho que traz paz. Não é o evangelho que persegue as pessoas porque elas não estão no molde que a gente acha que deveria estar. Sim, porque uma das coisas mais tristes que tem é quando alguém se acha modelo e ela quer imprimir o modelo dela na vida de outras pessoas. Então, porque uma igreja tem um ministério diferente, eu começo a dizer que aquele ministério não está seguindo o evangelho de verdade, porque na verdade não está parecido com o molde que eu criei, o molde que eu penso. Isso aí é uma das coisas mais tristes que pode haver, é um maior nível de religiosidade que pode existir. Nisso não há poder de Deus. Paulo, apóstolo Paulo, responda para nós o que é o evangelho. Ele responde aqui em Romanos capítulo 1, no versículo 16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Lembra aquele evangelho que ele abraçou, abandonando as tradições judias, que ele era extremamente zeloso? Ele era um homem extremamente zeloso, mas não perguntou a homem nenhum quando Cristo apareceu para ele, ele foi direto para poder pregar o evangelho. O que é esse evangelho? Porque não me Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio, ou do grego, né? Então, meu irmão, minha irmã, esse evangelho
Não é o evangelho que os judeus passaram depois de Paulo para dizer, gente, vocês estão pervertendo a religião de Deus. Não era esse evangelho. O evangelho que o Paulo pregava, ele é o poder de Deus. Se não tem o poder de Deus, não é evangelho. Abra um dos 4 evangelhos, ou então Atos dos Apóstolos, e me mostre algum ministro sem poder. Me mostre algum ministro que não era confirmada a pregação dele, que a pregação dele não tinha sido confirmada, pelas maravilhas de Deus. O evangelho, o Paulo está dizendo aqui, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Aqueles judeus que passavam lá na Galácia, depois que Paulo foi embora, e que eles queriam melhorar o evangelho pregado, eles não tinham o poder de Deus. Eles não carregavam em si o poder de Deus. Eles carregavam o discurso de melhoria do evangelho, mas o poder de Deus não. E o apóstolo Paulo está falando aqui, eu não vou me envergonhar do evangelho, que ele é o poder de Deus. Poder de Deus para a salvação. Aí você me fala assim, tá vendo, pastor? É porque a gente está preocupado com a salvação. Só que essa palavra salvação, você tem que estudar um pouco de grego, e talvez você possa ir, entrar lá na Bíblia Hub, e lá na Bíblia Interlinear, e procurar lá no grego o que significa salvação, você vai descobrir que é zozo, e você vai descobrir também que essa palavra, ela significa ser posto em segurança, ser liberto, ser curado, receber a paz e também morar na glória com Deus. Então, pelo menos 5 significados nessa palavra. Mas essa salvação não é uma salvação só de morar na glória. É uma salvação de ter o corpo restaurado. É uma salvação de ter o corpo curado. É uma salvação de ser livre dos demônios. É uma salvação de ser colocado em segurança em relação àqueles que tentam males contra nós. Essa é uma salvação completa, é a salvação de Deus. Não é uma salvação de você ficar sendo muito obediente aqui enquanto resiste a tudo e lá na glória você vai receber recompensa. Ora, existe uma recompensa eterna para nós na glória, mas dizer-se obediente aqui sem receber o poder de Deus é, no mínimo, duvidoso em relação a esse texto, essa declaração, porque o apóstolo Paulo falou assim, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Os fariseus, sem poder nenhum, estavam criticando o evangelho que o Paulo pregava, obrigando as pessoas a seguir rituais. E, na verdade, não foi só Paulo que falou isso. Jesus Cristo falou isso também. Mas antes, deixa eu ler o versículo 17 aqui de Romanos. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, os judeus queriam o quê lá na Galácia? Dizer assim, olha, se vocês quiserem ser justos diante de Deus, se você quiser fazer um evangelho de alto nível, se vocês quiserem ser justificados diante de Deus, você tem que seguir a lei. E muitas pessoas que criticam ministérios evangelísticos, ministérios que estão operando o poder de Deus, que estão trabalhando em favor do evangelho, são as mesmas pessoas que têm um discurso como os fariseus, mas não têm o poder. Então, elas querem justificar que a obediência não, vocês têm que ser obedientes a umas certas regras. Quem faz as regras? Quem é que faz as regras? O evangelho não é isso. O evangelho, a pessoa às vezes pode ser uma pessoa que tem dificuldade de ser aprimorada na santidade, mas o evangelho alcançou ela. Você pode ter certeza, Deus tem um negócio com ela, mesmo ela sendo do jeito que ela é, porque é o evangelho da graça. E como que essa pessoa vai ser justificada diante de Deus? Está aqui, ó, o texto, porque nele se descobre, nesse evangelho que é o poder de Deus, se descobre a justiça de Deus, que é de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então não é um evangelho descoberto pela obediência. Não é um evangelho manifestado pela obediência. É um evangelho manifestado pela fé. A fé é que ela vai justificar este homem diante de Deus. Então, como eu estava falando, Jesus já tinha alertado isso, né? Quando ele fala em Marcos, capítulo 7, versículo 7, diz: "E em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição de homens, como lavar jarros, copos, e fazer muitas coisas semelhantes a essas." Marcos ainda, né? Capítulo 7, versículo 9. "E dizias, bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição." Versículo 10. "Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, quem maldisser teu pai e tua mãe deve ser punido com morte. Porém, vós dizeis, se o homem disser ao pai e mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, ou oferta ao Senhor,
nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenais. E muitas coisas fazer semelhantes a essa. Isso aqui é o conceito do discurso de purificação do evangelho, de purificação da religião. A religião é o homem inventando regras, preceitos de homens para tentar agradar a Deus. O que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus que é para a salvação de todo aquele que crê e que faz a justiça de Deus se manifestar pela fé. Então, os Gálatas estavam lá e aceitaram o evangelho pela fé e receberam o evangelho pela fé, não é porque eles estavam aprimorados. Ah, mas porque aquela era uma igreja inchada, não tinha ninguém convertido lá. Não, eles eram convertidos. Só que Deus ainda tinha uma obra para fazer na vida deles de santificação. Agora, chamar as igrejas que estão evangelizando, falar que as igrejas que estão evangelizando, elas são igrejas inchadas sem convertidos, isso aí é falar contra o evangelho. Porque se aquela pessoa, mesmo que ela não foi aprimorada ainda, ela não foi santificada ainda, não passou pelo o burilar de Deus, que é Deus que burila a prata, Deus é que purifica a prata. Falar que esses ministérios, eles estão com a igreja inchada e que estão pervertendo o evangelho, esse é o mesmo discurso dos judeus que iam até depois que Paulo passava. É o mesmo. Qual é o evangelho que precisa ser anunciado, Paulo? O evangelho do poder de Deus. É o evangelho da cura. É o evangelho de expulsar demônios. É o evangelho de libertação. Qual é o evangelho que precisa ser pregado, Paulo? É o evangelho da fé. Não é o evangelho que tenta justificar o homem, que se ele for obediente, depois as bênçãos vai vir. Isso não é evangelho. Isso aí é religião, é religiosidade. Seguir uma lista de regras sem a expectativa daquilo ser efetivo na vida do crente é religiosidade, é religião. Porque o evangelho verdadeiro, ele não se baseia em regras de homens, como Jesus disse aqui em Marcos capítulo 7. O evangelho verdadeiro, ele é aquele que guarda a palavra de Deus e que vive o poder de Deus na palavra de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos lembrar desse exemplo de Paulo, que sendo zeloso na religião que ele tinha, quando Cristo se manifestou para ele no meio da estrada e no caminho para Damasco, ele seguiu adiante e abandonou toda aquela religiosidade antiga e passou a pregar o evangelho que ele não se envergonhava, o evangelho do poder de Deus para a salvação, cura, libertação, para colocar em segurança e para levar as pessoas morarem na glória com Cristo. Esse evangelho que não se manifesta por obediência, esse evangelho que não se manifesta aos obedientes, esse evangelho que se manifesta de fé em fé, porque o justo, ele viverá pela fé.